Oi, gente, que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o Meu Amor pelos Livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas de 2025. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês todos os livros que eu li em novembro de 2025. Tudo que eu li no mês passado. Fiz uma TBR especial, meu objetivo era ler só autoras pretas que desenvolveram a sua ficção com protagonismo preto ou livros de não ficção que versassem aí sobre o racismo. E esses foram os livros que eu li. Comecei o mês de novembro lendo Jeremias Estrela. Este é o terceiro volume da série do Jeremias dentro do universo do MSP. MSP é uma coletânea de HQs que trazem os clássicos personagens do Maurício de Souza, só que com temáticas um pouco mais adultas, mais sérias. E no caso aqui nós temos o Jeremias, neste volume aqui, ele já teve os seus dois primeiros volumes, que é o Pele e o Alma, e aqui nós temos o Jeremias sendo escritor, ele lança o seu primeiro livro, é um sucesso, porém ele entra num bloqueio criativo para o seu segundo livro. E aí ele vai contar a história de alguém que sofreu muito com as contingências da cor da sua pele e do lugar onde nasceu. Como os dois primeiros volumes, este aqui me encantou do começo ao fim, tem um traço lindo, tem uma história muito sensível, irrelevante, enfim, tudo que tiver o Jeremias como título, escrito pelo Rafael Calça e o Jefferson Costa, eu com certeza estarei lendo. Depois eu li O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Aqui nós temos um trabalho acadêmico, mas muito fluido, com uma linguagem muito simples, que vai nos explicar por que o racismo conseguiu se estruturar. E ele se estruturou porque o Pacto da Branquitude deu certo. Ou seja, pessoas brancas privilegiando outras pessoas brancas. Ela faz um estudo muito aprofundado, com estatísticas, com dados, com uma pesquisa séria, e ao final do livro tu só deseja estar vivendo numa sociedade melhor. É sobre isso. Cida Bento foi extremamente didática no seu trabalho e quero acompanhar tudo que ela estiver escrevendo. Depois eu li o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz. Aqui nós vamos ter a vida de uma mulher que é empregada doméstica dentro de uma família privilegiada. Essa família mora num condomínio de alto padrão. E num dado momento ali do seu emprego, ela precisa levar a filha junto para o trabalho. E aí essa família acaba tendo duas empregadas pelo preço de uma. O livro vai nos contar como que é o dia a dia dessas duas mulheres dentro daquela família e o esforço que precisa ser feito para que esse ciclo de trabalho não se repita na próxima geração. É um livro muito bem escrito, foi um livro que eu gostei muito de ler, mas eu achei que a autora foi incisiva demais em alguns temas que eu já tinha entendido, ela não precisava ficar repetindo, mas ainda assim indico, foi uma leitura gostosa de fazer. Depois eu li Brisa Rebelde, da Beverly Jenkins. Este é o terceiro volume da série Mulheres. Os livros dessa série são independentes entre si, podem ser lidos fora de ordem. O que a série compartilha é o recorte histórico dos Estados Unidos pós-final de guerra civil, pós-dissolução da escravidão. E aqui nós vamos ter uma personagem que ela é uma tremenda trambiqueira e ela é tão esperta e ela é tão rápida que o governo a contrata para recuperar um documento. E ele coloca junto com ela para fazer uma parceria nessa busca um rapaz que, ao contrário dela, é muito honesto e muito reto. Claro, nós temos aí o nosso casal e é uma delícia acompanhar essa parceria. Tanto pelo que eles precisam fazer, que é recuperar o documento, quanto quando eles se descobrem apaixonados um pelo outro. Eu adorei essa história, assim como adorei tudo que eu li dessa autora. Super recomendo. Depois eu li Instruções para Dançar, da Nicola Jung. Que livro saboroso, meus amigos. Aqui nós temos uma adolescente que está muito desiludida com o amor. Ela, infelizmente, flagrou o próprio pai com a amante, então ela não acredita mais na instituição casamento e nem no amor para sempre. E essa adolescente, ela tem uma peculiaridade, ela consegue ver relacionamentos vão acabar. Então ela olha para o casal, ela vê toda a sua trajetória e ela vê como que aquele relacionamento vai ter fim. Num primeiro momento, isso não a incomoda tanto, até ela se apaixonar pelo seu partner nas aulas de dança e ver também como que o relacionamento deles vai acabar.
e é muito triste. E apesar de ser um drama muito profundo e muito bem desenvolvido, esse livro foi uma delícia de ser lido, principalmente em função das aulas de dança, porque eu me imaginei assistindo esses casais, eu me imaginei ouvindo a música e aplaudindo a cada final de apresentação. Eu gostei muito dessa história, Nicole Yoon é gênia para desenvolver personagens adolescentes, aprofundá-los e nos entregar um enredo maravilhoso. Depois eu li A Duke by Default, da Alyssa Cowell. Este é o segundo volume da série, que eu não vou lembrar o nome aqui, me perdoe. É uma série que traz a nobreza, mas o nosso universo contemporâneo. E aqui nós temos a Portia. A Portia, ela é dos Estados Unidos e ela vai para a Escócia para fazer um estágio na empresa do TAV. O TAV, ele tem essa empresa aí que versa sobre armas esportivas. E o primeiro encontro deles já é bem traumático, porque ele esqueceu de buscá-la no aeroporto. E aí eles começam naquela coisa de inimigos para amantes, e é uma delícia acompanhar essa parte do livro. Mas o livro se desdobra também em Otávio descobrindo que ele é um nobre, que ele é um duque. E ele foi um homem que foi criado por uma mãe solo, com as privações desse tipo de situação, e ele vai ter então acesso à família do pai dele e descobrir que o seu ducado só foi revelado agora. Enfim, foi um livro delicioso de ler. A Alyssa Cowell consegue administrar muito bem os temas do romance, da relevância social, do recorte histórico. Enfim, uma delícia de ler, super recomendo. Mais um livro que eu super recomendo é Um Favor do Vizinho, da Christina Forrest. Que delícia! Aqui nós temos uma profissional do mundo editorial, ela trabalha com livros de não ficção, mas acontece que no passado ela leu um livro velho dentro de um sebo que ela trabalhava, e aquele livro se tornou o seu livro favorito da vida. Acontece que a editora que publicou esse livro no passado não existe mais, e ela nunca conseguiu manter um contato ou começar um contato com o autor daquela história. Ela gostaria muito de dizer que aquele era o livro favorito dela. Acontece que os caminhos vão se cruzar, este autor acaba sendo o vizinho dela e eles acabam se apaixonando. O livro tem muito mais camadas que isso. Essa autora conseguiu colocar tantas coisas relevantes dentro da história, sem pesar, sem deixar nada superficial e também sem dar um melodrama desnecessário para os temas. Enfim, adorei. Este é o primeiro livro de uma série que com certeza eu seguirei acompanhando. Depois eu li A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Gente, que pedrada no coração que foi isso aqui. Aqui nós temos a Lauren. A Lauren, ela está vivendo com a sua família na década ali de 2024. É uma época em que a autora imaginou no futuro, porque esse livro foi publicado em 1993. Então a autora imaginou essa história acontecendo em 2024, com o mundo totalmente em colapso. Aqui as coisas se tornaram extremamente caras, violentas, está muito difícil manter a dignidade nesse universo. E a nossa personagem, a Lori, ela é filha de um pastor batista, e num dado momento da vida dela, ela começa a questionar demais todas as coisas que o pai dela acredita. Então ela começa a escrever um livro que ela quer que seja o livro de conduta e fé da religião que ela vai fundar. Tudo isso baseado nas suas vivências, no que ela acredita e no que ela viu da vida. É muito forte, é muito violento, mas é muito bem escrito. Este é o primeiro livro de uma duologia. Eu pretendo ler o segundo livro. Este livro me impactou bastante, eu gostei demais. E se tu curte uma ficção científica com relevância social, indico Octavia Butler. E para encerrar o mês de novembro, eu li A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda. Este livro traz 4 mulheres, 3 delas são nigerianas e uma é da Guiné. E essas mulheres, elas compartilham de uma certa realidade parecida, com exceção dessa personagem que é guinense. Aqui nós vamos ter começo, meio e fim de cada uma dessas histórias. Elas estão ligadas ali de alguma forma, por algum vínculo, mas a autora conta a história dessas 4 mulheres de forma independente dentro do livro. Tanto que cada capítulo pertence a uma dessas mulheres. Eu gostei bastante da leitura, mas eu esperava mais. Eu li apenas um livro da Chimamanda, que foi o American Eye, ele se tornou um dos favoritos da vida, e eu esperava que
8 anos após ela ter lançado o seu último livro, sua próxima publicação viesse com mais força e com mais envolvimento. E não foi o que eu encontrei aqui. É uma bela história, é um livro muito bem escrito. Chimamanda não é uma autora iniciante, não é amadora, e além disso, ela tem muito talento para a escrita, mas eu esperava um pouquinho mais. Enfim, essas foram as leituras do mês de novembro. Foi um mês muito rico, um mês de muito aprendizado. A gente aprende demais com a literatura, além da literatura ser um excelente entretenimento. Se tu leu algo específico dentro dessa temática, coloca aí nos comentários, eu vou adorar conferir. Deixe o seu like, se inscreve nesse canal e estamos entrando no Vlogmas até o dia 25, tem vídeo todo dia. E eu te espero amanhã no Vlogmas de amanhã.